Mariana de Campos Mendonça e o psicólogo Ricardo Moretson. Bom, inicialmente nós gostaríamos de agradecer a todos aqueles que colaboraram para que esse evento pudesse se realizar. E, em especial, a gente gostaria de citar o nome de algumas pessoas. São alguns deles, os colegas, colegas psicólogos também, que no início dos nossos trabalhos na comissão organizadora estiveram presentes e colaboraram com ideias, com discussões. São eles a psicóloga Fernanda Otônio de Barros, a psicóloga Lúcia Montes, a psicóloga Kátia Botelho e o psicólogo Wilson Soares Leite. A gente gostaria também de agradecer aos funcionários do Conselho Regional de Psicologia por todas as ajudas que foram fornecidas. Também a Ana Maria Lopes Chagas Fernandes, pela gentileza de acompanhar a nossa convidada argentina, professora Maria Martina Casulo. Gostaríamos de agradecer também antecipadamente a todos os nossos palestristas que souberam entender a nossa proposta e gentilmente aceitaram fazer parte dessa jornada que teremos pela frente aí hoje, amanhã e sábado. Eu passo a palavra então para o psicólogo Ricardo Figueiredo Moretson, que é presidente do Conselho Regional de Psicologia da 4ª Região, para que seja feita a abertura da nossa jornada. Boa noite. Inicialmente gostaria de agradecer a presença de todos vocês que acolheram nosso convite para estarem aqui participando conosco dos trabalhos nesses 3 dias. E eu vou fazer a abertura dessa jornada lendo um texto para vocês, eu produzi para a abertura aqui hoje. A primeira jornada mineira de psicologia veio sob o signo da subjetividade, conhecimento e história, o futuro da psicologia. Por que falar sobre a subjetividade, a produção de conhecimento e o movimento histórico para traçar as possibilidades de inscrição da psicologia no 3º milênio? Voltemos o nosso olhar para a atualidade. Os tempos de hoje se caracterizam pela fragmentação de um sentido que, não mais unívoco, revela uma multiplicidade de direções sobre o ser. Diversas teorias sobre o comportamento humano produziram uma pluralidade de conhecimentos sobre o tema, causando a dispersão dos valores, o sem-sentido e o fim de antigas ilusões, a de que o homem teria uma direção unívoca que lhe garantisse o encontro com o bem. Esse fenômeno de fragmentação se expande em todo o planeta. Basta olharmos as manchetes de jornais para nos depararmos com a expressão de uma falência na eficácia de certos valores morais publicamente estabelecidos, manifesta tanto no cotidiano, através dos comportamentos individuais, quanto na vida política, econômica e social. Com o discurso da ciência, a veiculação da produção de conhecimentos numa velocidade escandalosa, publicando diuturnamente e contraditoriamente, em cada especialidade científica, um sentido diferente sobre o bem e o melhor. Percebemos o descrédito de antigos valores, provocando a diluição das certezas e a sensação de uma falta de sentido, onde, paradoxalmente, tudo faz sentido se bem argumentado. Há quem diga que estamos no império da chamada cultura do narcisismo. O ideal se transforma em ideal de cada um, num descompromisso com o laço social,
promovendo a expansão de uma razão cínica que explora a distância entre os princípios morais e a sua prática, ou seja, a razão a serviço da conveniência do particular. Um tempo do vale quase tudo, pois há argumentos viáveis que cumprem o propósito de desresponsabilizar o sujeito do grande projeto que é o da civilização, produzindo um certo caos social e subjetivo, apesar da sua coerência racional. É neste contexto que a discussão sobre a subjetividade ganha relevo, confrontando as diversas correntes do pensamento contemporâneo que, por sua vez, também revelam seus sinais de crise. Como já foi afirmado diversas vezes, momentos de crise em que a antiga ordem já perdeu seu valor são os mais fecundos, pela discussão que instauram, pela busca de alternativas e por estimularem o surgimento de algo novo. Esta jornada se inscreve no contexto do debate sobre a subjetividade como um exame da contribuição da psicologia enquanto produção de conhecimento, na medida em que seus desdobramentos permitem a formulação de uma prática comprometida com o resgate do movimento histórico de formação cultural e ético da contemporaneidade. Creio não ser necessário falar da importância do pensamento psicológico para a cultura ocidental moderna e para o nosso tempo. Não só porque inaugurou um novo campo do saber, mas porque transpôs essas fronteiras, exercendo sua influência em outros campos e até mesmo na vida cotidiana, através da vulgarização de seus conceitos. A relação do homem com o mundo e consigo mesmo muda de perspectiva a partir da intervenção do psiquismo, que, embora nem sempre considerada em sua plenitude, visto que é impossível tal realização, não pode mais ser ignorado. A importância do pensamento psicológico em nosso universo cultural deriva também do fato de que, embora referidos a um determinado campo de saber e a teorias próprias deste campo, articulam suas formulações a outros campos: história, antropologia, filosofia, direito, educação, política, biologia, tecnologia, trabalho, física, trânsito, esporte, saúde, arte, religião, literatura e outros, provocando sua expansão, áreas de conexão, formando cultura e se caracterizando como um pensamento interdisciplinar na medida em que afeta e é afetado por outros campos do saber. Um dos sintomas da crise do pensamento contemporâneo é a especialização do saber em disciplinas que pouco se comunicam entre si e internamente a cada uma delas, entre correntes que muitas vezes fazem questão de se ignorar. Isso se observa dentro da psicologia também, filha da modernidade e, neste sentido, sujeita a unilateralizações que a razão moderna impôs. Pode-se observar que a psicologia sofreu no seu processo constitutivo, enquanto ciência, o desenvolvimento de psicologias particulares, ligadas a campos específicos que criam o seu próprio público, dificultam um debate mais amplo e o enriquecimento teórico que daí decorre. Em consequência, essa especialização tem afastado a psicologia da discussão de questões centrais à nossa sociedade e ao nosso tempo. O isolamento conduz à esterilidade, pois limita os questionamentos, cristalizando concepções que passam a compor um quadro de crença em relação ao qual resta apenas a possibilidade de adesão. Como já foi dito, a longo prazo, as palavras são tomadas pelas coisas e já não conseguimos perceber claramente com que realidade estão relacionadas. Além disso, os psicólogos revelam sua responsabilidade na crise social quando se aninham em grupos fechados, seja de que escola for, ortodoxo ou não, como alternativos também, em sua teoria e em sua prática, desconhecendo a preocupação de inserção da psicologia na discussão mais ampla do mal-estar da cultura, onde ela se defronta com outros saberes. O nosso mal-estar na cultura é hoje o da diluição das certezas, da dispersão de valores, da decadência de uma determinada ordem. A discussão dessas questões em um terreno onde se cruzam diferentes campos do saber
ganha, portanto, uma importância renovada. Apesar das especializações que a razão moderna trouxe, que culminaram no encerramento de cada disciplina em si mesma, propomos aqui estabelecer no campo da psicologia um espaço para discussão dessas questões. De fato, importa que o campo de debate foi aberto. Neste mês de novembro, o Conselho Regional de Psicologia promoveu uma série de jornadas em todas as regiões de Minas, descentralizando o projeto de discussão, apostando na transmissão do conhecimento sobre as questões que atravessam a psicologia na nossa contemporaneidade, para além de suas montanhas, para além das fronteiras da Serra do Curral, desencurralando o pensamento psicológico de suas amarras ideológicas específicas, estabelecendo um amplo debate sobre a psicologia no contexto social de Minas Gerais. Através desse diálogo, pretende-se inserir a psicologia no debate amplo que se trava atualmente sobre a subjetividade e a cultura. A intenção é mostrar não apenas o que a psicologia tem a dizer sobre o tema, como também indicar seu papel por sua própria especificidade como disciplina que estuda as diferenças vividas pelos homens como seres sociais e na formulação de uma ética, neste tempo que precede a formação da sociedade do terceiro milênio. Ao centrarmos o estudo sobre o tema da subjetividade, estabelecemos um recorte no campo da psicologia. Não se pretende, entretanto, levar a efeito uma interpretação exaustiva desse tema, mas destacar os principais pontos de sua argumentação, no sentido de estabelecer um diálogo com algumas correntes do pensamento contemporâneo da psicologia que participam do debate atual sobre a subjetividade. O risco da escolha desse procedimento é o do reducionismo, mas, como sabemos, o maior reducionismo é o que propõe um discurso que pretende dar conta das questões relevantes a partir unicamente do seu próprio ponto de vista. No folder que convidou vocês a essa jornada, podemos ler que, abre aspas, fechando as diversas jornadas que se espalharam pelas Minas Gerais, a primeira jornada mineira tem como tema a subjetividade, que é possível entrever como conhecimento construído pela psicologia em seus 100 anos de história. É nessa herança teórica e prática que se espalhou, se transformou e que continua viva pelas várias áreas de trabalho do psicólogo, que haveremos de encontrar qualquer alento para nos interrogarmos pela possibilidade de uma psicologia futura. Fecha aspas. Ainda não poderíamos estabelecer o paradigma do pensamento futuro. Ainda não pode ser chamado de uma cultura, mas é, sem dúvida, uma postura crítica e, sobretudo, ética. E é nesse sentido que convidamos a todos vocês para participarem dessa discussão que, para além de fechar as diversas jornadas que se espalharam pelas Minas Gerais, pretende promover a abertura de um processo amplo de discussões. A primeira jornada mineira de psicologia, subjetividade, conhecimento, história, futuro da psicologia, está aberta. Obrigado. Bom, antes de a gente poder dar sequência aos trabalhos, eu gostaria de, particularmente, fazer um agradecimento especial à Mariana e ao Júlio Flávio, que, junto comigo, a gente compôs essa comissão organizadora. Acho que sem essas duas pessoas não seria possível esse evento estar sendo realizado. E gostaria de estar convidando a todos vocês para que, após os trabalhos do dia de hoje, nós vamos estar promovendo um coquetel. Sei que não foi possível incluir esse coquetel no folder, mas o Conselho está convidando a todos os presentes para um coquetel que vai estar acontecendo no Salão do Conselho Regional de Odontologia, que fica ali na Avenida do Contorno, 7556, Contorno quase esquina de Olegário Maciel. E este coquetel tem como objetivo, para além da abertura da nossa jornada, servir também para o espaço de lançamento
de uma publicação que o Conselho está fazendo hoje à noite, que são cadernos com o título de Seminários da Psicologia. São os seminários que foram produzidos pelo Conselho Regional de Psicologia através das suas câmaras de psicólogos da saúde e de psicologia educacional. Então, o convite está feito, esperamos todos vocês após o encerramento dos trabalhos de hoje. Bom, para dar sequência, eu gostaria de convidar a nossa palestrista de hoje, Denise Bernuzzi de Santana, professora do Programa de Estudos Pós-Graduados em História da Psicologia de São Paulo, autora do livro Políticas do Corpo, da editora Estação Liberdade. Só uma retificação, a Mariana está me chamando a atenção, não sei se eu estou na dúvida, mas como se eu tivesse a história da psicologia, não é isso. A Denise é professora do Programa de Estudos Pós-Graduados em História da PUC de São Paulo. Boa noite. Eu acho que o engano, às vezes, eu mesmo faço, porque eu sou da história, mas nem tanto. Quer dizer, eu faço uma abordagem histórica, eu acho que isso vai ficar um pouco claro para vocês aqui hoje, mas eu faço uma tentativa de fazer história dos modos de subjetividade, e não é à toa que o meu trânsito com a psicologia tem sido cada vez maior. E isso, para mim, em primeiro lugar, é uma honra, e eu gostaria de aproveitar e continuar essa fala dizendo que é um imenso prazer estar aqui hoje. Eu fui convidada a sair dos meus arquivos do século XIX, o que eu faço com muito prazer, porque eu tenho poucas oportunidades de falar das coisas que me incomodam bastante para uma outra área, fazendo relações com a minha área, ou melhor, com a área onde eu estou mais constantemente nos dias de hoje, que é a área de História. Portanto, eu gostaria de dizer que é uma honra, é um prazer, e agradeço com muita satisfação esse convite e parabenizo bastante a todos que tiveram a iniciativa de propor a temática dessa primeira jornada e todo o processo de elaboração da jornada, que me pareceu bastante interessante. Na verdade, eu vou ler um texto, mas em alguns momentos eu vou parar de ler e vou dar alguns exemplos. Isso é para vocês não acharem que eu consigo ler um texto até o fim. Eu, às vezes, me proponho a ler um texto, mas no meio do texto eu paro e dou alguns exemplos. Então, não se assustem se eu parar e depois eu voltar a ler. Eu começo a ler para não me perder muito, perder a inibição, mas na metade do texto eu acho que eu poderei falar sem ler o texto. Meu ponto de partida é um incômodo. Esse incômodo eu estou tentando partilhar hoje aqui com vocês, mas eu acredito que não é um incômodo só meu, né? Esse privilégio às avessas não é apenas meu. Eu estou falando de uma espécie de paradoxo que nós vivemos nos dias de hoje, é dele que eu gostaria de partir, que eu poderia explicar da seguinte maneira. Por um lado, nós vivemos uma inflação galopante de imagens e de discursos que falam do prazer, de mais e mais bem-estar, do fim dos sofrimentos, da valorização do corpo, da valorização da sexualidade, da expansão da subjetividade, mas, ao mesmo tempo, nessa mesma sociedade, nós vivemos explorações e agressões corporais em série, a banalização e a massificação da dispersão corporal nos laboratórios, na pornografia, nos hospitais, ou ainda no cinema, quando o detalhe anatômico se destaca de um corpo cuja integridade nos é inacessível. Vivemos sob a ênfase de novos e melhores cuidados com a saúde e, ao mesmo tempo, sob o acúmulo de novas ameaças que antes nós não conhecíamos. Não estou falando só da AIDS, eu acho que existem outras ameaças que são realmente novas.
Adulamos o corpo nas academias, nos spas, nos salões de rejuvenescimento, mas também o esgotamos no cotidiano urbano do trabalho ou mesmo de lazer. Dezenas de publicações sobre a sexualidade e a saúde, que tomam conta nas livrarias, falam da importância de liberar o desejo, de expressar o corpo, de conhecer nossa subjetividade e também nossa saúde, mas, ao mesmo tempo, há uma grande dificuldade em delimitar as fronteiras dos corpos, em saber onde começam e onde terminam os cuidados com a aparência física e com a saúde, porque hoje não tem mais idade para começar nem para acabar de se cuidar e de ter preocupação com o corpo, não é? Eu acho que há 40 anos atrás, isso é recente, portanto, qualquer revista feminina que vocês pegassem, vocês iriam ver que os cuidados corporais se restringiam às mulheres de uma determinada faixa etária. Hoje, ao contrário, a tendência é expandir essa faixa etária e dizer que não há tempo para começar nem para terminar o trabalho sobre o corpo, sobretudo o trabalho da saúde e do rejuvenescimento. É disso que eu estou falando. Nós nunca sabemos também onde começa e onde termina o desejo pelo corpo, o desejo fundado exclusivamente na sexualidade ou no indivíduo isolado do mundo. Ou seja, nós vivemos sobre o reino e o padecimento do corpo, sobre o elogio e, ao mesmo tempo, a violação da sexualidade e da subjetividade. Primeira consequência e também primeira causa dessa espécie de paradoxo é a transformação desses temas que o corpo abrange. Daqui para frente eu estou chamando de corpo não só o biológico, mas também o psíquico. Esses temas seriam sexualidade, saúde, beleza, etc. A transformação desses temas em objetos de pesquisas de áreas muito diferentes, sobretudo da biologia e da medicina. Ora terrivelmente aviltado, violentado, comercializado, ora extremamente adulado, o corpo, desde os anos 70, tornou-se um objeto de estudo importante para as diversas áreas das ciências humanas. Ele sai da sombra da biologia e da medicina, sobretudo a partir dos anos 70. Eu acho que esse movimento é mais antigo, ele vem do final do século XIX. Alguns filósofos como Nietzsche foram, de certa maneira, pioneiros nesse sentido, mas é a partir dos anos 70 que nós temos, como se disse na França, uma espécie de corporeísmo, ou moda do corpo, onde a sociologia vai falar de corpo cada vez mais, teses serão escritas sobre corpo na antropologia, e quando se fala de corpo, a partir de então, está se falando em corpo biológico e corpo psíquico. Como se após décadas de repressão e de reclusão, o corpo tivesse ganho direito incondicional e internacional de expressão, se tornando um grande sensível que abarca o biológico e o social, o psíquico e o físico. Primeiro ponto a ressaltar a partir daí. É verdade que diversos cuidados corporais, que no tempo de nossas avós eram considerados um pecado, ou signo de uma mundanidade viciosa, contrária à religião, e a moral virtuosa, funcionam hoje como um passaporte de ingresso ao mundo do trabalho, da produtividade e da saúde. Segundo ponto a sublinhar. É verdade também que, principalmente após os anos 60, vivemos um intenso processo de liberação sexual, de liberação feminina também, que tendeu a fornecer ao corpo uma legitimidade outrora desconhecida. Entretanto, se observarmos com mais atenção essa proliferação de discursos e de imagens sobre a saúde, o bem-estar e a beleza, nós veremos, em primeiro lugar, que estamos numa situação, de certo modo, hilária. Na mídia, por exemplo, o que vemos primeiro, como eu já disse, é o detalhe anatômico e o ideal da forma, e não o corpo em seu conjunto, com seu peso, sua espessura, sua idade, sua materialidade orgânica. Diversas imagens do corpo no cinema, na televisão ou nas revistas mostram com uma riqueza invejável de detalhes o que é um órgão, como ele funciona, ou ainda uma célula, um gene, ou ressaltam uma parte do corpo como o ombro musculoso do Schwarzenegger. Essa imagem sempre me vem à cabeça, aquele ombro com aquelas veias saltando, detalhe anatômico, né? Mas quanto mais essas pequenas partes crescem na tela ou no papel, maior se torna a nossa dificuldade em vê-las no conjunto do corpo, em vê-las como parte de um corpo em suas relações com o mundo e os demais corpos. Situação hilária, tal qual quando nos mostram uma tomografia, no caso de não ser médico, por exemplo. Se bem que talvez para médico também seja hilária, não sei. E nós não conseguimos reconhecer numa tomografia nem o corpo, que dirá o humano, né, no seu conjunto. E, no entanto, a tomografia mostra um pedaço de corpo.
Na verdade, o corpo se despe e se expõe hoje, mais frequentemente do que no passado, mas esse gesto não é forçosamente uma garantia de que ele tenha ganho distância em relação à ambição de tornar suas partes bens em alta no mercado. Isso não é nenhuma novidade, eu acho que todos pressentem isso e vivem essa condição. E a comercialização do corpo viola hoje não só o que se chamou de silêncio dos órgãos, mas também o silêncio das células e dos genes. Ora, desde meados desse século já sabíamos que através da física e da genética a matéria havia sido revelada. Assim, o corpo não poderia escapar a esta tendência que, no limite, ambiciona transformá-lo em pura forma, como se fosse possível esticar todas as suas dobras, iluminar toda a sua materialidade, transformando em superfície sem rugas e, portanto, sem passado. Uma ruga é uma marca do passado, entre outras coisas, né? Onde tudo possa ser lido, reconhecido, como se tudo virasse uma extensa membrana, sem conteúdo, como uma pele de cetim prometida pela cosmética. Mas desse modo sem passado, não haveria futuro, nem promessa possível, e nem distâncias a percorrer, pois numa superfície plana e sem segredos, o lá e o aqui se equivalem. Assim, um coração, um rim, uma membrana, uma ideia, tudo se torna passível de troca, de manipulação, de transplante, de venda, contribuindo para que o corpo seja mais e mais dispersado no circuito global. Hoje, pedaços do corpo circulam junto às demais mercadorias, na medida em que ele é dividido em partes microscópicas e que estas, liberadas das antigas fronteiras religiosas, morais e atualmente até mesmo genéticas, podem misturar-se com outros corpos e com objetos servindo a interesses os mais diversos. Em Londres, a recente exposição da arte contemporânea, chamada Sensation, saiu um caderno mais domingo passado sobre ela. Essa exposição está inserida justamente nisso que eu estou apontando aqui, ou seja, a falta de fronteiras entre os corpos, os sexos, as raças e os gêneros, manipulados pela engenharia genética. Animais híbridos, crianças mutantes, móveis, grávidos, monstruosidades banalizadas no mundo da ciência, agora trabalhadas por dezenas de artistas contemporâneos. Exagero de artistas, a gente poderia perguntar. Não, basta folhear uma dessas revistas de vulgarização científica, que, aliás, proliferam aos borbotões. Eu quero abrir um parênteses, porque eu estive em Belo Horizonte em julho do ano passado, e eu descobri, eu nunca sei o nome da rua, mas eu acho que é perto da Getúlio Vargas, eu descobri parece uma publicidade isso, mas enfim, eu descobri uma loja de revista, onde tem várias revistas, vocês devem conhecer, várias revistas importadas, de vários países, e várias revistas brasileiras. Eu fiquei impressionada, porque como elas estão separadas por países, quem for até lá vai perceber a quantidade de revistas de vulgarização científica, né? Como elas estão numa separação por temas, às vezes é fácil observar isso. E qualquer uma dessas revistas vai ilustrar um pouco essa dispersão corporal que eu estou tentando caracterizar. Nelas, o que a gente vê? Por exemplo, eu posso dar outros exemplos depois, eu vou dar alguns mais rápidos, né? Nós vamos ver várias relações entre o corpo humano, e eu poderia dizer entre corpo, eu estou incluindo subjetividade, eu não estou excluindo, ao contrário, entre corpo humano e corpo de outros seres. Mas ao invés de relações, melhor dizer contaminações, colonizações, nas quais se anuncia uma era que visa, por exemplo, produzir, esse é um exemplo, porcos humanizados, pois neles seriam incorporados genes humanos, fazendo destes animais em vida verdadeiros armazéns de víveres para o uso do homem. Fatos que em nada devem à ficção científica, nem às feiras de exotismos medievais. Um outro exemplo, que é extremamente esdrúxulo, mas saiu no jornal chamado Courrier International, que é um jornal semanal francês, no mês de setembro. E a capa do jornal, inclusive, é a foto desse